Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. O meu nome é Joana. E o meu nome é Mariana e hoje temos um episódio um bocadinho diferente, com vários convidados para falar de um tópico que me é muito familiar. Portanto, hoje vamos falar de poliamor e para isso vamos ter a ajuda dos nossos convidados e poliamorosos Mariana, Tesi e Cris, também conhecidos como os Ramboia com Moderação. Os Ramboia é um podcast sobre poliamor, sobre não monogamias consensuais e está disponível em todas as plataformas, Spotify, Apple Podcasts, portanto vão segui-los, que eles são fabulosos. Exatamente, eu ouço e sou fã. Mas, antes de começarmos, queríamos explicar um bocadinho o que é o poliamor. Portanto, o poliamor é a prática de ter várias relações românticas e tipicamente sexuais, ao mesmo tempo com o consentimento de todas as pessoas envolvidas. Exatamente, mas existem vários tipos de relações não monogâmicas e para ficarem a saber mais sobre isto tudo, vão ao nosso episódio Não Monogamias 101. Joana, já tinhas ouvido falar de poliamor? Sinceramente, a primeira vez que eu ouvi falar de poliamor foi contigo. Tu foste a minha boa influência ou má influência, depende de quem estiver a ouvir. Mas basicamente foi quando nos conhecemos e quando tu me disseste que eras poli e depois eu fui ouvir as tuas entrevistas e adorei e converti-me ao conceito. Ainda não me converti à prática, para ser sincera, mas converti-me ao conceito, concordo plenamente com aquilo que o poliamor significa e em que aquilo que o poliamor se traduz na prática, portanto, sem dúvida. E tu? Qual é a tua relação com o poliamor? Pois, realmente, atualmente é um bocadinho mais complicada, não é? Eu costumava fazer muitas entrevistas sobre poliamor e ainda hoje faço, e sobre não monogamias consensuais no geral, e atualmente encontro-me numa relação monogâmica há já quase 4 anos, e continuo a definir-me como uma pessoa poliamorosa, mas no fundo falta-me a prática e também é um bocadinho por isso que, para nos ajudar a perceber melhor como tudo isto funciona, vamos falar com os nossos convidados, os Ramboia com Moderação. Bem-vindos ao nosso podcast. É um prazer estar à conversa com vocês. E antes de mais, parabéns pela nomeação ao Prémio Pods 2021. E queríamos perguntar se querem apresentar. Então, nós somos Ramboia com Moderação. Obrigada pelos parabéns e pelo convite. Nós somos os Ramboia com Moderação, temos um podcast e página e TikTok e cenas que falam de não monogamias. Eu sou a Mariana, uma pessoa queer, mulher queer, who knows, que é não monogâmica e tenho 32 anos, pronto. Cris, queres te apresentar? Eu sou a Cris e é isso. E a estrela do podcast? Não, para de falar isso. Eu sou a Cris, também sou uma mulher não monogâmica. E pra falar a idade, eu tenho 26 anos. É isso. E eu sou o Tesi, sou o macho hétero topster do podcast, que representa todos os homens. Hétero topster, não estou a gozar. Que horror. Sou a ponta do V desta nossa relação. E é isso. É isso. Na verdade, cada um aqui é uma ponta do V, se a gente for parar pra ver. Do V, se a gente for parar pra ver, entendeu? Era mesmo por aí que queríamos começar. Ainda bem que mencionaram o V. Queríamos perguntar-vos o que é o poliamor para vocês, como é que se parece nas vossas vidas e como é que tudo começou para vocês. Nós podemos começar ao contrário. Começamos com a Cris, que normalmente é sempre baseado na minha relação com a Mariana, que parece que na linha temporal foi assim que começou, não é? Mas não, é porque na verdade as pessoas acham que vocês são um casal que tem uma relação aberta e eu cheguei depois pra agregar no relacionamento de vocês, entendeu? Eu acho que antes de qualquer coisa é sempre muito importante a gente deixar bem claro que nós não somos um trisal e que, como o Tesi falou antes, nós temos uma relação em V. E pronto, a não monogamia pra mim, ela esteve sempre presente na minha vida, mas eu não sabia o que isso era. Eu não sabia que isso era um conceito, eu não sabia que era um estilo de vida, uma filosofia, uma coisa que as pessoas
não sabia E mesmo que era possível, né? que era uma coisa, entendeu? Eu pensava só que eu era um ETzinho porque eu conseguia me apaixonar por 5 menininhos de uma vez só, entendeu? Então, teve sempre presente na minha vida, mas eu só fui ter contato mesmo com relacionamentos eticamente não monogâmicos quando eu vim morar em Portugal, que foi quando eu conheci um rapaz com quem eu namorei e ele me apresentou todo O conceito. Me apresentou todo o conceito, não, né? Ele meio que me jogou no conceito e eu fui nadando. Mas é isso. Foste obrigada a aprender da pior maneira. Não foi da pior maneira. Foi uma maneira bem boa de aprender. Mas... Tu foi boa. identificaste, por isso estava tudo bem. Sim, é porque eu já me identificava com isso já desde criança. Porque eu sempre tive a facilidade... E eu sempre tive a capacidade de conseguir perceber de que, ok, eu consigo gostar de mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Eu consigo amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Eu consigo ter mais de um relacionamento por vez ao mesmo tempo. Mas foi só aqui que eu pude colocar isso em prática de forma ética. Isso foi alguma coisa que todos sentiram desde sempre? Todos vocês sentiram que... que estranho. Afinal, eu não gosto só deste meu parceiro. Afinal... É assim, olhando para trás, não é? Porque eu e o Tesi tivemos 9 anos numa relação monogâmica antes de abrir a relação e antes de depois começar a viver o poliamor e as não monogamias. Eu não conseguia. Mas a realidade é que já durante a relação nós falávamos de que tínhamos atração por outras pessoas, nós já... Era claro, um para o outro e para cada um de nós, que não havia aquela cena de eu não amo mais ninguém ou eu não olho para mais ninguém. Havia sim aquela ideia de que eu faço sacrifício de não estar com mais ninguém porque quero estar contigo, até ao dia em que decidimos que o sacrifício, desculpem, pronto, lá estou eu. Eu já sabia que isto ia sair. Estás à vontade. Eu já sabia que isto ia sair, desculpem. E nem foi de mim, hein? Nem foi de mim. Nem foi a Cris. Depois houve uma altura em que nós começámos a falar mais, ter experiências e que tivéssemos os dois envolvidos. Acabou por não se dar nessa altura. Depois abrimos a relação mesmo numa questão mais sexual, porque para nós fazia sentido, tínhamos vontade de experimentar estar com outras pessoas e assim, porque ainda por cima nós começámos a namorar muito, muito cedo e então tínhamos poucas experiências. Então depois abrimos a relação sexualmente. Eventualmente percebemos que isto é tudo muito giro, mas nós queremos ter também ligação emocional com outras pessoas e esta regra de que não podemos não nos faz sentido. E a partir daí fomos aprendendo mais, fomos tendo uma relação menos focada na relação hierárquica de casal e acabámos por também abrir isto a um tipo de relacionamento mais poliamoroso, mais até... de tentar não hierarquizar as relações, sejam elas românticas, sexuais, de amizade, por aí fora. Pronto, e agora eu por exemplo, identifico muito com a anarquia relacional. Acho que eu digo sempre que estou entre o poliamor não hierárquico e a anarquia relacional, embora tenha noção de que existe, obviamente, privilégio de casal e é algo que nós tentamos ir combatendo. Tu mencionaste aí uma coisa, Mariana, que eu queria só pegar agora no instante e perguntar-te o que é exatamente o privilégio de casal. Ok, o privilégio de casal é a forma como a sociedade... Bem, são duas coisas na realidade. Há o privilégio que é a sociedade que dá e há o privilégio que o próprio casal faz. Mas vamos começar pela sociedade. A sociedade vê o casal, por exemplo, a ideia de estarem casados ou a ideia de morarem juntos como sendo a unidade central e automaticamente dá-lhe mais valor e mais direitos do que imaginemos, no caso de mim e do Tesi, nós somos casados literalmente e para as pessoas que nos vão conhecendo e que são da sociedade, a maior parte acha que a nossa relação é mais válida do que a dele com a Cris, por exemplo, porque... Ou talvez que vocês passam mais tempo juntos porque vocês são casados, ou porque, por exemplo, se precisa de alguma coisa, não vou poder porque vou ter que ficar porque eu sou casado com ela, entendeu? Tipo... Sim, mas é esta coisa de que a sociedade valoriza umas relações acima de outras, mesmo quando sabem até qual é que é a dinâmica. Imagina, quando nos conhecem aos 3, por muito nós tentemos às vezes dizer não é por causa de nós termos o anel no dedo, porque não temos, mas pronto, nós termos trocado anéis que agora a nossa relação fica acima das outras.
a sociedade continua a ver-nos assim, e mesmo em termos legais, em termos, sei lá, de testamentos, em termos de hospitalizações e não sei o quê, a entidade casal, especialmente casada, tem muito mais poder, digamos, que a outra. Por outro lado, há o privilégio de casal, que é quando o próprio casal decide ter uma hierarquia e decide que vai ter mais tempo, mais atenção, mais cuidados com a pessoa com quem está em casal, e os outros parceiros, tipo secundários e assim, não têm a mesma, se calhar não têm a mesma atenção, digamos. Não é o nosso caso, nós tentamos tirar esse privilégio de casal, embora é um bocado difícil em alguns casos, porque nós temos partilha de contas, temos a partilha de objetivos em comum e tudo isso, e obviamente que há alguma dificuldade. Mas é por aí, não sei se queres acrescentar algo. É o que se chama, nós estamos mais colados àquele conceito do nesting partners, não é? Sim. Que é o... Querem explicar um bocadinho também o que é um nesting partner? Desculpem, é só porque estamos aqui a usar muitos termos e... Sim, temos que explicar. Quem está a ouvir isto ouve o nesting partner. Que é isso? É um croissant? Olha, portanto, nesting partner é basicamente a pessoa com quem tu tens o teu ninho. Parabéns, já vos traduzir. A tradução literal é o ninho, ou seja, moras normalmente com essa pessoa à partida. Partilhas tudo o que é a dinâmica de viver numa casa, partilhar contas, ir ao supermercado fazer compras, reestocar as compras, os frigoríficos. Gira tudo em torno do mercado aqui. Lavar a louça. Provavelmente essas coisas que tu tens. É tudo sobre ir ao continente. Com quem é que vai ao Exatamente. continente, na realidade? Ele vai sozinho, está tudo bem. Porque é o que rende. Ou eles vão os dois. Ou vamos nós dois, é. Sim. Muito bem, então em relação a isto, e estávamos aqui a falar das questões da discriminação social, e realmente isto é uma das coisas, não é? Até quando vamos a restaurantes, as mesas estão todas postas para 2 pessoas ou 4 pessoas, é muito raro haver uma mesa para 3 pessoas, por exemplo. E então, se tivessem uma varinha mágica e pudessem fazer com que o mundo fosse mais acolhedor e mais adaptado para pessoas não monogâmicas, quais seriam as questões principais que teriam que ser alteradas? Espera aí que eu preciso de 10 minutos para pensar nisso. Pergunta difícil. Esta é difícil. Eu acho que tem que começar por as Direito pessoas... à herança. Desculpa. Tem que começar pelas pessoas não assumirem. Eu acho que é logo aí. Porque a maior parte das pessoas olha para grupos e assume, aqueles são 2 casais diferentes, em vez de pensarem que são pessoas que estão ali, não interessa qual é a dinâmica, as pessoas têm a necessidade de pôr aquilo que vêem em caixinhas. Se houvesse menos isso, era mais fácil. Depois, era preciso que a religião e a sociedade não tivessem tanta influência na construção do conceito de família, como família nuclear, e que é um pai, uma mãe e 2 filhos, não é? Que isso reflete-se depois na sociedade ser monogâmica e continuar a perpetuar isso com filmes, mídia, por aí fora. Claro, o facto de uns quererem Deus, Pátria e Família não quer dizer que faças os outros terem exatamente o mesmo que tu queres para ti. Portanto, não impor... Sim, e essa é a outra parte. Não impor Exato. uma dinâmica familiar aos outros. Exato, não impor uma dinâmica que restringe outras pessoas a pessoas que querem uma coisa mais flexível e diferente daquilo que é o heteronormativo, não é? Portanto, se as pessoas fossem um bocadinho mais tolerantes e menos aficionadas com as suas próprias práticas, era mais fácil, certo? Se eu tivesse uma varinha mágica, era a primeira coisa a ir ao ar, era a heteronormatividade e o patriarcado. Era bom. Era bom. Por momentos eu achava que ias ficar parado no hetero. Era bom Heteros também. todos. Tchau. Exterminar os héteros da face da terra. Well, bem, todos não, mas não dava muito jeito. Isto faz parte do lobby gay, atenção pessoal, isto é a agenda gay. Se Sim. quiserem fazer parte da agenda gay, enviem um e-mail para equipa@amarchelinda.com para acabar com os heteros. Boa. Uau. Varinha mágica vai trazer a AK-47 para toda a gente. As balas só penetram em hetero. Nossa, perfeito, hein? Perfeito. Nossa, discurso de ódio? Será que temos? A única coisa que as balas contêm é glitter. Opa, perfeito. Nossa, aí sim, hein? Aí eu vi vantagem. Aí eu gostei. Parece-me bem. Pronto, já falámos aqui então. Vocês mencionaram agora alguns problemas com os quais vocês têm que lidar. Mas eu queria perguntar-vos mais, dentro da própria comunidade não monogâmica, quais é que vocês acham que são os problemas mais preeminentes e como é que seria uma boa maneira de os combater?
Para mim, o maior problema dentro da comunidade não monogâmica é a falta de pensamento crítico sobre a monogamia. Na realidade, há muita gente da comunidade não monogâmica que está lá só pela possibilidade de ter vários parceiros. Which, ok, tudo bem, é prerrogativa deles, mas falta um bocadinho pensar porque é que a monogamia pode ser problemática na sociedade, porque é que a monogamia compulsória, neste caso, porque é que as famílias têm que ser famílias nucleares e não pode ser mais girar mais em torno de comunidade e por aí fora. E falta muito este pensamento crítico ainda dentro da comunidade não monogâmica. Claramente há muito pouco ainda o conceito de comunidade e de, sei lá, por exemplo, ter filhos em comuna e não que é um pai e uma mãe e depois os filhos têm que ser só desses pais e tem que... Às vezes há uma perpetuação da monogamia dentro da não monogamia. E isso faz-me um bocadinho de confusão porque as pessoas não tentam compreender como a monogamia reproduz o patriarcado, o capitalismo e por aí fora. Politicamente falando, portanto, podes ter não monogâmicos mais iniciativa liberal, não é? Só olham para o seu umbigo. Meu Deus. E podes ter, portanto, não monogâmicos que se preocupam mais com a comunidade e com o que afeta as dinâmicas familiares. Sim. Pois, exato, isso está-me a fazer pensar um bocadinho nas questões de One Penis Policy, nas questões de Unicorn Hunting, que no fundo quase que parece assim, tipo a mononormatividade, ou melhor, quase que parece a homonormatividade, não é? Em que a única coisa que nós fizemos com o casamento LGBT foi fazer com que as pessoas LGBT se pareçam mais com casais heteronormativos, que é o que... um unicorn hunting acaba por fazer, é tipo, ok, vamos tentar fazer com que isto se pareça, ou até polifidelidade, vamos tentar fazer com que isto se pareça com uma relação monogâmica o mais possível. Fazendo 2 homens ou 2 mulheres se casarem. Pois, eu também concordo. Não E não fugir muito disso. Sim, e também tendo estas... Só o casamento em si, já esse tipo de ritual... O ritual do casamento é uma cena um bocado imposta por antepassados que não fazem sentido hoje em dia. Para mim e para a Mariana, por exemplo, que somos casados, hoje em dia nós olhamos um para o outro e dizemos o mesmo, que é nós hoje não nos casaríamos. Por acaso isso era uma coisa que eu vos queria... Agora vocês perguntam porque é que vocês continuam casados então? Epá, vou-vos dizer que nós estamos a jogar com as regras do jogo atual, que é tirar partido dos benefícios disso, pura e simplesmente. Ok. Exato, e faz sentido, efetivamente. Sou hipócrita? Epá, não sei se sou, mas estou a jogar com as regras a meu benefício. Se tu for ver o casamento como um negócio, tu não tá sendo hipócrita, porque tu tá usando o benefício desse negócio pra... Pois há negócios mais hipócritas e prejudicam mais por pessoas exemplo, do que é muito este, mais fácil, é mais fácil tu querer comprar uma casa ou alguma coisa assim se tu tiver casado com alguém, entendeu? Então, se tu for olhar por visão de um negócio, tu tá tirando vantagem disso. E então, diga-me uma coisa, aqui em relação ao casamento, há muita gente que acha que o próximo passo na não monogamia seria o casamento para múltiplas pessoas. Vocês acham que isto faz sentido? É uma coisa que apoiam? Na minha opinião, cada um acho que tem que poder fazer aquilo que lhes apetece. Se fazem feliz estarem todos casados, seja lá o que é que isso significa, para que sejam felizes e casem-se e façam uma grande festa. Para mim, depois também me convidem, se puderem convidar, também eu curtia de ver isso. Agora, para mim já não faz sentido haver esse ritual. Pra mim o casamento é um erro em qualquer situação. Pra mim o casamento é um erro em qualquer situação. Credo, se eu, Vamos na à época raiz que da eu casei, questão. eu já não queria ter casado, agora imagina... Ai, não. Mas o que é que para ti, porque é que para ti é um erro? O que é que agrega o teres esse título de estar casado? O problema está aí, se calhar. Porque pra mim não faz sentido eu ter o meu nome associado a outra pessoa, tipo, legalmente, sabe? Portanto, é uma questão legal. sou fulana casada com ciclano. Legalmente eu sou essa pessoa. Pois. Qualquer coisa que eu vá fazer depois do meu casamento, eu não tenho que levar minha certidão de nascimento. Eu levo minha certidão de casamento. É como se eu tivesse nascido de novo, só que agora meu pai é meu marido. Por favor, né? Então, mas o que é que vocês acham de juntar a malta, os teus lovers, e fazeres um ritual à tua maneira sem nada legal Mas isso já à existe mistura? neste momento.
e pôs um anel feito de não sei o quê. Não, mas o anel não faz sentido também. Pronto. O anel é um símbolo de pertença e uma das coisas da não monogamia é tentar Exato. acabar com esta ideia Assim, de pertença. Eu acho que junta todo mundo, faz uma suruba e ao invés de fazer um casamento está tudo certo. Pronto, portanto é o que o casamento simboliza, não é? É isso que vos faz confusão, é que o casamento simboliza não vai de acordo com aquilo que a não monogamia defende. Exato, eu acho que o direito devia haver, agora se é a evolução que queremos para a comunidade não monogâmica, para mim não, para mim é cada vez mais acabar com a ideia de família nuclear, e isso inclui casamento, e cada vez mais ter um esforço comunitário e ter relações por design e ter muitos tipos de parcerias diferentes. Ou seja, o casamento é só uma reprodução da mononormatividade. Claro. E as pessoas que querem isso muitas vezes estão, obviamente, e isto acontece e nós não estamos livres disso, mas estão um bocado presas ainda à mononormatividade. E para mim o ideal da não monogamia, da comunidade, deve ser tentar afastar-se disso, porque nós não precisamos ser iguais aos mononormativos, nós precisamos de ser o que queremos ser, e isso pode incluir casamento para algumas pessoas, tudo bem, isso será uma prerrogativa das pessoas, mas para a comunidade não devia ser uma luta tipo super importante. Para mim é muito mais importante uma luta em que se consiga fazer uma partilha de filhos, por exemplo. Para mim é muito mais importante do que a questão do casamento. Ou seja, por exemplo, eu queria vos perguntar, pegando aqui um bocadinho na parte do casamento a 3 ou no casamento a 4, ou o que quer que seja, estávamos aqui a falar, queria também perguntar-vos se, por exemplo, as relações exclusivas, como por exemplo a polifidelidade, se vocês acham que são não monogamias, ou se são uma espécie de poliamor monogâmico. É tricky porque eu não me revejo nessa dinâmica. E então, como para mim não faz sentido, eu tendo a torcer o nariz, mas tal como eu tenho que respeitar uma pessoa monogâmica ser feliz dessa forma, eu também tenho que respeitar não monogâmicos sendo feliz daquela forma fechada com várias pessoas. Mas e são não monogâmicos? A questão é essa. A mim não me interessa muito. E isto, meus caros, foi a resposta politicamente correta. Agora vamos ouvir as respostas profissionárias. Pá, para mim é um bocadinho como a relação aberta. É a relação aberta só sexualmente. É parcialmente não monogâmico, mas não é tipo uma não monogamia que seja realmente a debater com os ideais de posse e de pertença que existe na monogamia. É um bocado tipo monogamia 2.0. Eu acho que é mais pelas razões, não é? Quais são as razões por estares com essa dinâmica fechada? Sendo poliamorosa, mas fechada. Quais são as razões? Não vai haver... É que para mim eu tenho fases. E não sei se há outras pessoas que têm fases em que querem ser mais livres e explorar mais, e outras vezes querem estar mais em casa e fazer um nesting com os parceiros que já têm. Será que essas pessoas que estão nessa dinâmica mais fechada não vão um dia querer se libertar e explorar, conhecer outras pessoas, e por causa das regras já antes estabelecidas de estarem fechados não vão ser infelizes por causa disso? É só isto que eu penso. Então, mas eu acho que a questão aqui é exatamente a regra. O problema... Desculpa, Força. concluir aqui esta questão. Eu acho que o problema aqui é a regra. Para mim, a polifidelidade, por exemplo, tem o problema de haver a regra de que não podem ter outras pessoas. Imagina, se 3 pessoas, por acaso, até têm várias relações entre si e não têm vontade de estar com mais ninguém naquele momento, that's fine. Para mim não faz confusão. Agora, aquela regra imposta de nós nunca mais vamos poder ter outras pessoas, para mim não me faz sentido. Quando tu sais da monogamia e quando tu repensas o conceito de posse sobre o outro e o posse de outra pessoa sobre ti, não me faz sentido fazeres isso, mas com mais pessoas. Exato. É por aí. É isso que eu acho. sim, eu concordo, por acaso. Concordo que, lá está, aplicar um conceito monogâmico a uma relação que a única diferença é o número de pessoas incluídas, vai dar exatamente ao mesmo, certo? E se as pessoas forem verdadeiramente poliamorosas, não vão estar felizes nesse casamento, tendo em conta que a base do casamento é que é uma coisa para a vida, certo?
Portanto, eu ressinto um bocadinho a coisa de pessoas poliamorosas não podem ser felizes nesse tipo de relações, considerando o meu caso específico, sendo uma pessoa poli numa relação monogâmica há 4 anos. Eu acho que é possível as pessoas serem felizes efetivamente nestas situações. Agora, realmente parece-me que, ultimately, era o que a Mariana Silva estava a dizer, que é realmente, acaba por ser uma monogamia com mais gente, ponto. Tem ali imensos traços de possessividade, tem ali imensos traços de ownership, deste tipo de questões que, no fundo, acaba por correr contrário a toda a filosofia não monogâmica. mas, por exemplo, também podias ter um casal atriz que se casou, mas haver a concordância entre o casal que pode haver relações fora do casamento. Sim, mas isso já não é polifidelidade. Pois, está bem. Polifidelidade exige um grupo fechado e fechado em todas as circunstâncias. Tens toda a razão. Ok, então o problema aqui era mesmo a polifidelidade e não a parte do casamento em si, não é? Eu acho que não é só a questão da polifidelidade, são também outro tipo de dinâmicas que existem dentro das não monogamias. Por exemplo, o One Penis Policy, a política de só poder ter um pénis. Para mim não me faz sentido haver isso como regra, porque tu estás a querer impor as tuas regras super heterocêntricas e bifóbicas e por aí fora no corpo de outra pessoa. E isso para mim não é uma não monogamia pensada. Para mim é importante repensar a monogamia como estrutura de poder. E quando estás na não monogamia e só fazes apenas pela prática e não pensas porque é que a monogamia é problemática na tua vida ou na vida da sociedade, ou seja o que for, deixas de parte, se calhar, muita coisa que era importante repensares para não estares a reproduzir os comportamentos na tua relação. A One Penis Policy é claramente a mesma manter a possessividade, manter o direito sobre o corpo da pessoa, fazer decisões sobre o corpo da pessoa. E depois tens aqui também a componente completamente anti-queer, não é? Que é, portanto, podes estar com outra pessoa que tenha uma vagina, mas não que tenha um pénis, porque o único pénis sou eu, e a vagina com que tu vais estar não te vai dar tanto prazer como o meu pénis mágico vindo dos céus. É o macho alfa, não é? Sim. Só existe um macho alfa. E lá está, o problema é a obrigatoriedade. Porque a mim não faz confusão que duas pessoas decidam, imagina, numa relação que começa com um homem e uma mulher, que normalmente a questão do One Penis Policy é assim: se ela nunca mais na vida quiser estar com outra pessoa com pênis, that's fine, mas tem que ser uma decisão que parte dela e não uma regra que é imposta. Exato. E acho que o problema é grande. Tem que haver essa opção futuramente. Exato, não é? Exatamente. O importante, pronto, lá está, aqui o importante é haver a possibilidade de a pessoa, se mudar de ideias, fazer o que lhe apetecer no futuro. Tem que haver essa liberdade, na minha opinião, sim. Tem que haver essa liberdade. E digam-me uma coisa, em relação a isto, isto fez-me pensar um bocadinho sobre transições, porque no fundo nós íamos falar de outra coisa, mas na realidade isto acaba por estar super ligado. Porque esta coisa de se fechar as relações também acaba por dar uma segurança muito grande às pessoas, não é? Que é, eu não vou ter que lidar com transições, não vou ter que lidar com mudanças dinâmicas, porque ninguém vai iniciar novas relações e acabar novas relações. Mas efetivamente como é que é? Não tens que ter trabalho. Exato. Mas como é que se lida realmente com estas transições e mudanças de dinâmica em relações poliamorosas? Por exemplo, na vossa experiência, como é que a dinâmica das relações existentes é afetada quando alguém tem um novo parceiro ou quando acaba uma relação, por exemplo? Olha, por exemplo, nós tivemos, desde que eu conheci a Cris, depois disso, eu tive uma fase em que desinstalei todas as dating apps e tive 2 anos sem o fazer. Depois, quando voltámos todos a começar a procurar novas pessoas para... Voltamos não, eu nunca parei. Pois. Eu nunca parei. Sim, mas estavas mais... Estava mais calma, eu estava mais calma, sim. Quando se voltou outra vez ativamente à procura de outras pessoas, houve um bocadinho de choque. E eu acho que isto é um bocado com a prática. Porque se tu deixas de praticar durante muito tempo, quando voltas a ter esse trabalho de fazer alguma transição, já nem te lembras bem. Os músculos já estão hipertrofiados, não é? Já não... Sim, eu acho que pra mim foi um pouco desafiador, assim, porque quando eu comecei a namorar com o Bruno,
eu não tive logo de cara essa experiência de ele ter outros relacionamentos a não ser a Mariana. E o relacionamento dele com a Mariana, pra mim, é um lugar muito confortável, porque eu conheço a Mariana, então pra mim é um lugar confortável. Só que ele começar a sair com outras pessoas de novo e começar a cair na vida outra vez e não sei o que, pra mim foi bem desafiador no começo, mas depois das primeiras vezes, eu lembro que eu até tava conversando com a Mariana uma vez e eu falei assim, cara, eu queria estar loucaça aqui com ciúme, mas eu não consigo, eu tô em plena paz com ele tá saindo num date hoje. E a Mariana falou, que bom. Eu disse, não, eu queria estar entrando em pânico, mas eu já não consigo mais entrar em pânico. Eu já tô confortável com isso. Opa, brilhante. Porque já tinhas treinado bastante. Já, tu me ajudou bastante nisso. Eu acho que uma das coisas que para mim foi muito importante foi perceber exatamente que as relações são eternamente mutáveis. E houve momentos que gostaram muito, especialmente para mim, o momento que gostou mais foi o momento de passar de relação aberta sexualmente para relação polimorosa, em que nós finalmente aceitámos que tínhamos amor por outras pessoas e esta perda de prioridade, esta perda de hierarquia foi bastante difícil. Eu falo disso facilmente no podcast e tudo, porque foi uma grande transição, uma grande mudança. Eu acho que a partir do momento em que se perde a prioridade, perde-se também alguma segurança. E acho que essa segurança só é conseguida depois com muita conversa e com muito passar do tempo e muitas experiências, e as coisas continuam a correr bem entre nós. Obviamente que não é fácil lidar com todas estas alterações, especialmente porque nos é ensinado que uma relação tem que ser sempre estável para a vida e nunca pode mudar. Mas a realidade é que a maior parte das relações, sejam elas de que tipo forem, acabam. Estatisticamente é o que acontece. As relações normalmente acabam. E, portanto, há transições e há mudanças nas relações todas. A diferença é que nós aqui não vemos a mudança como uma ameaça ou não tememos tanto essa ameaça. Agimos como, ok, isto é algo que nós temos que aprender a lidar e ultrapassar e que vamos conseguir incluir como uma parte das nossas relações e da forma como nós vemos as relações. Sim, muita conversa também, né? Eu lembro que nessa época que eu tava sentindo muita insegurança e muitos ciúmes, assim, do Tese tá no dating de novo, eu lembro que a gente conversava bastante sobre isso, assim. Era tentar espremer o máximo de suquinho que tinha dentro da cabeça sobre o assunto. Eu lembro que teve uma vez, eu acho que foi na primeira vez que ele foi sair com alguém, depois que ele já tava comigo, que eu tava, assim, impossível. Eu nem dormia, eu não consegui dormir. Eu falei pra ele assim, olha que tu estiver indo pra casa, tu pode me ligar só pra eu saber que tu tá vivo? Ou pra gente conversar, ou pra gente bater um papo, ou não sei o quê. E daí a gente foi lidando dessa forma, conversando sobre os ciúmes e sobre o que aquilo significa e o que tinha acontecido e tal. Sim. Eu acho muito interessante o facto de estás a mencionar a parte dos ciúmes, porque, e vocês devem ouvir isto muito, sempre que eu tenho alguma conversa com alguém sobre não monogamias, as pessoas tendem a dizer, mas essas pessoas não sentem ciúme de todo, não podem. Não sentimos, não sentimos. Nós, na verdade, somos alienígenas. Não. Nós somos seres evoluídos, que também eu adoro ouvir essa, vocês são seres evoluídos. Então, nós somos alienígenas, nós viemos de outro planeta, o planeta Poli, e somos todos poliamorosos porque somos alienígenas, exatamente. É óbvio que há ciúmes. Exato. Eu juro que essa do mais evoluídos ao longo dos anos tem aumentado a minha autoestima brutalmente. Sim. Mas é algo que dizem muito comumente. Os ciúmes existem, não são bicho-papão, conversa-se, pede-se reassurance e pronto, e é isso. E não é com promessas, nem com juras, é com atitudes, e as provas são a pessoa estar lá sempre, à mesma, independentemente do que está a acontecer Faz noutras sentido. relações. Muito bem. É sobre isso e tá tudo bem. Olha, falou bonito, hein? Foi tão bonito. Poxa. Está romântico hoje o homem. Vai dormir na minha casa hoje. Bom, já que estamos aqui a falar sobre transições nas vossas relações, há aqui uma coisa que eu tenho bastante curiosidade e que normalmente não sei defender, porque eu normalmente quando falo com pessoas sobre não monogamias eu tendo a defender a não monogamia. E às vezes tenho conversas sobre isso. Apesar de seres monogâmica que nem... que sei lá o quê. Por agora, quem sabe?
Pois. É assim que começam. Nunca se É sabe. assim que começam. É assim que começam. Não estou a dizer que vou ser para sempre, nem estou a dizer que vou ser não monogâmica. Portanto, não me estou a comprometer, nem de um lado nem do Rita, outro. se ouvires este podcast, fica sabendo que a Joana anda à espera do momento. A Rita sabe de tudo, ok? Eu não estou aqui a fazer disclaimers de nada novo, ok? Pronto, mas aquilo que eu queria dizer era, quando eu tenho conversas sobre a não monogamia, as pessoas tendem a ter dificuldade a perceber entre o facto de a pessoa, portanto, o facto da pessoa ir procurar, e por favor corrijam-me se eu estiver a dizer alguma coisa errada, o facto da pessoa ir procurar coisas que necessita em parceiros diferentes, certo? E em alguns momentos essas coisas não são sexuais, certo? Portanto, nem todas as vossas relações são sexuais, ou nem todas as relações não monogâmicas são sexuais. Portanto, onde é que se traça a linha entre um amigo e um parceiro não sexual? Porque as pessoas tendem a dizer, então mas é por isso que as pessoas têm vários amigos e não vários parceiros. Conseguem ajudar-me aqui com este problema? Olha, eu consigo, pela minha experiência, de que quando comecei, quando eu e a Mariana abrimos a relação, nós não tínhamos experiência com outras pessoas a nível sexual. Como é óbvio, essa foi a primeira parte a ser explorada de forma selvagem. Ou seja, Que macho. eu queria Que macho. ter todas as experiências possíveis e imaginárias com muitos diferentes tipos de mulheres. Quando acabou essa fase, é óbvio que vai começar a surgir situações em que há pessoas que têm hobbies ou têm atividades interessantes que tu nunca sequer consideraste. Tu experimentas com essa pessoa e descobres que afinal até gostas de coisas que não sabias que gostavas. E isso também faz parte da exploração a esse nível não sexual. Essa é a maior surpresa para mim. Não é o facto de dizer assim, eu gosto de fazer jet ski, mas o meu parceiro não gosta. Nossa, tu foi fancy agora. Mas isso tu já sabias antes que o teu parceiro não gostava de jet ski. O problema é quando descobres uma atividade que nem tu sabias que gostavas. Isso gera um bocadinho mais de alvoroço dentro das relações do que colmatares uma coisa mas que o teu parceiro não gostava. O que é que tu farias com essa pessoa que não poderias fazer com um amigo? Eu normalmente tenho um problema onde é que está a linha, não é? Por exemplo, tu podias ir fazer coisas, atividades diferentes, não é? Tendo agora o jet ski, nunca fizeste jet ski e dizes, ok, queres experimentar jet ski, e encontras uma pessoa que também tem interesse em fazer jet ski. Exato. Porquê que lhe chamas parceiro em vez de amigo? Em que circunstâncias é que começarias a tratá-lo por parceiro em vez de amigo? Eu acho que a grande diferença está na conexão romântica. O que é conexão romântica e em que é que difere de conexão de amizade? Eu não sei. Eu não tenho uma resposta para isso. É lixado, porque tu podes ter uma parte sexual com um amigo, né? Ou uma amiga. Assim, eu tive muitos amigos com quem eu já tive uma conexão sexual e eram meus amigos. Mas eu também não consigo definir uma resposta específica para isso. Será que está nos compromissos? Nas relações românticas tem um Pois, compromisso? era isso que eu ia dizer, por um bocado acaso. mais vincado do que amizades. As amizades são mais desprendidas de compromisso. Não sei, depende de pessoa para pessoa, eu acho. Eu não sei, eu só sei que é muito mais fácil tu chamar alguém de amigo colorido do que de namorado, né? Mas será que isto... Mas aí não estamos a ir ao cerne da questão, que é as pessoas com quem não tens o lado sexual, em que tens, tipo, estás no hangout, não se beijam e não sei o quê. Podem ser parceiras à mesma. Eu tenho uma pessoa, minha parceira, que é platónica. Nós não temos... o máximo que fazemos é cuddle, por exemplo. E não quer dizer que seja uma pessoa que é menos importante para mim. É uma pessoa que é muito importante na minha vida e é uma pessoa com quem eu falo basicamente todos os dias e que nós tratamos por parceiros. Portanto, não... Sinceramente, a diferença entre amizade e parceria não sei dizer, porque para mim há pouco essas separações entre o que é um tipo de relação. Para mim não tem a cena de isto é só friends with benefits, isto é só romântico, isto é só amizade. É muito mais flexível.
é flexível, vai variando consoante as semanas, vai Sim. tendo, sei Vai lá, variando. vai tendo momentos e não só vai tendo momentos como a mesma coisa que eu faço com uma pessoa e com outra. Imagina, duas pessoas que quem vê de fora são amigas, imagina. Se calhar uma digo que é a minha amiga e a outra digo que é a minha parceria. Porque foi assim que nós falámos sobre a relação e foi assim que... E foi assim que se identificam, né? Exato. E que eu acho que tem tudo a ver com a identificação também. Porque eu tenho amigos que literalmente a gente se trata como se nós fôssemos namorados, mas nós somos amigos. Nós não definimos a nossa relação como um namoro e sim como uma amizade. Lá está, não sentes a necessidade de ter que o fazer, não é? Porque não tens que dar justificações a ninguém, não é? É um bocadinho por aí. Pois, eu tinha uma pergunta aqui, que é, será que isto para mim, esta questão da hierarquização das relações, para mim está muito ligado também com a minha crença na anarquia relacional, que é, para mim há muito pouco que divide uma amizade e uma parceria, porque efetivamente estas pessoas, no fundo, não deviam ser hierarquizadas para começar. Exato. Eu acho que quando nós fazemos a cena do o sexo é tão importante que tem que ter uma categorização diferente de uma relação. Nós estamos a dar, para começar, estamos a dar demasiado peso à sexualidade e a associar uma dimensão moral à sexualidade que não devia estar ali. E depois, efetivamente, estarmos a colocar pessoas em caixinhas na nossa vida e dizermos, um amigo faz X, Y e K e o parceiro romântico faz K, Z e B, não me faz sentido absolutamente nenhum. Exato. E depois tens muita gente, por exemplo, que tem platonic partners com quem vivem, com quem criam crianças e tudo isso, que é basicamente aquilo que de fora seria visto quase como um casamento. Sim. Mas não têm necessariamente os laços sexuais ou os laços românticos. Românticos no sentido de trocar cartõezinhos no dia dos namorados e pôr coraçõezinhos nas mensagens, seja o que for. Mas eu faço isso com os meus amigos. Pois, exato. Porque é que tem que haver esta separação tão grande entre as várias categorias de pessoas? Porque tem que haver categorias sequer. Às vezes pode ajudar para compreender o que é que é esperado da relação. Mas desde que haja entre as duas pessoas uma comunicação sobre o que é aquilo que vai acontecer na relação, o que é esperado, se é sexual, se não é, se é romântico, se não é, se é coabitação, se não é, se é ter dates tipo de 3 em 3 meses, who cares? As pessoas que decidem entre elas o que é que querem fazer e a sociedade tem que aceitar a relação na sua forma de ser e não tem que a pôr em caixinhas que não existem. Desculpem, foi um bocado rant agora. Não, tens absoluta... Não. Descansa, militante. Difícil, muito difícil. E então, no fundo, nós estávamos aqui também um bocadinho a falar desta coisa da sexualidade e do que é que define estas relações. E, eu também gostava de falar um bocadinho desta questão, não é? Porque muitas vezes as pessoas acham que estas relações são muito baseadas em comer tudo o que mexe e respira. E que ser poliamoroso é uma orgia constante. Eu não digo que isso não seria uma coisa fantástica de se fazer, mas como é que se lida com pessoas que acham que esta é a única forma de fazer não monogamia e que as relações não são sérias e por aí em diante? Primeiramente, Deus me livre e quem me dera. Logo a primeira coisa. Tipo isso, Deus me livre quem me dera. Eu acho que é preparar a pessoa pra desilusão, né? Porque se a pessoa acha que relações não monogâmicas é tudo isso, é só preparar a pessoa pra desilusão, porque não é baseado nisso, né? Pois, é muito mais conversa do que se esperaria, não é? É muito mais conversa do que orgia, na verdade. É tipo 90% mais. Não, é assim, eu acho que primeiro tem que se tirar esta ideia de que o sexo é uma coisa perigosa, o sexo é uma coisa moralmente reprovável e tudo isso, porque as pessoas não monogâmicas efetivamente se calhar têm mais experiências sexuais diversificadas, não quero dizer que tenham mais frequência, mas têm mais diversidade do que as pessoas que têm relacionamentos monogâmicos longos. Pessoas solteiras, por exemplo, têm se calhar mais sexo e com mais diversidade que toda a gente, mas enfim. Mas a realidade é que, como ainda há essa associação de sexo como algo reprovável, muita gente vê as relações não monogâmicas como algo reprovável nesse sentido. Só querem fazer sexo. Sim, sexo é ótimo, qual é o problema? Mas para além disso, também queremos ter relacionamentos românticos, também queremos fazer cuddle, também queremos ir passear, também queremos conversar muito, que é o que fazemos a maior parte do tempo, é conversar. Temos aquilo que se chama relação aberta. Eu vi uma frase muito gira que é:
when they say open relationship, ou quando eles dizem relação aberta, é aberta nos pensamentos e não aberta na sexualidade. Ou seja, tens que ser aberto com a tua parceria sobre aquilo que pensas e que sentes e como é que podem construir a relação de forma a serem mais felizes. E a parte sexual é uma parte delas, mas não é a parte mais importante. E ainda tens o fator querer estar sozinho também. Sim, sim. Porque normalmente os poliamorosos têm uma tendência maior a exigir momentos sozinhos do que, por exemplo, um casal heteronormativo, monogâmico. Sim, a gente que faz tudo em casal e a identidade deles é o casal. É, tipo isso, eu acho que a gente vê a individualidade dentro do relacionamento como uma coisa muito importante, diferentemente das pessoas monogâmicas, né? É porque as pessoas monogâmicas veem, ok, nós casamos agora, nós vamos virar um ser só, sabe? E na não monogamia a gente ainda continua pregando muito sobre a individualidade dentro do relacionamento, e que é uma coisa dentro do relacionamento e dentro das amizades e dentro de, enfim, de qualquer tipo de relacionamento, na real. Esta individualidade vai um bocadinho contra essa ideia também que é tudo uma orgia, né? Eu não posso fazer uma orgia individualmente. Olha, Vários toys. vários toys. Já fiz. Vários toys. Eu juro que nós, antes de começarmos a gravar, estávamos a trocar impressões sobre dildos. Disclosure. Olha, Sim, mas sempre parceiros importantes. Melhores parceiros da vida. Estão a brincar? O meu melhor parceiro nas minhas relações sempre foi a minha wand, a minha varinha mágica e os meus dildos. Não desaponta nunca, né? Só quando fica descarregado, isso é um problema. O meu melhor parceiro nas relações é o dinheiro. É sempre o dinheiro, é o melhor parceiro para sempre. Capitalista desempregado. Bem, e por hoje vamos ficar por aqui, mas nada temam, porque para a semana vamos voltar a estar à conversa com os Ramboia, por isso não percam. No entretanto, se quiserem ficar a saber mais sobre a Mariana, a Cris e o Tessie, podem ouvir o podcast deles, Ramboia com Moderação. Nós vamos deixar o link aqui na descrição do nosso episódio. Não se esqueçam de nos deixar uma review no Apple Podcasts ou no Spotify. Esperamos por vocês para a semana com mais um tema LGBT.